E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao nosso canal, a Bíblia em Família. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome de Cristo. E no vídeo de hoje nós vamos aí dar início, nas cartas de Paulo aos Efésios. Prefacia e saudações. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoou em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e o que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que isso? Estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que criou absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós tendes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Nele também, crido, foste selado... é isso mesmo. Nele também, crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Paulo agradece a Deus e ora. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no nosso Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita na região celestiais. Muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas na mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em todo e qualquer circunstâncias. Somente pela graça somos salvos. Efésios capítulo 2. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial,
de acordo com o princípio do poder do ar, o Espírito que agora está atuando, nós que vivemos na desobediência, nós que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. A nova humildade em Cristo. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eras gentios por natureza, chamados incircuncisos, pelos que se acham circuncisos, feito no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só e, derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Vamos lá, isso aqui é difícil, calma aí, me ajuda, me espera, por favor, paz, paciência. Irreconciliabilidade, meu Deus, consegui. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por intermédio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadão dos santos e membro da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Vem cá, garoto, senta aqui. Ah, tá. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vos juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Um judeu, apóstolo dos gentios. Um judeu, apóstolo dos gentios. Efésios capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o ministério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito
aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste ministério que, desde os séculos passados, foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso esta é a vossa glória. Foi. A oração do apóstolo pela igreja. A oração do apóstolo pela igreja. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no amago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém, né? Nós ouvimos muitas vezes canções que diz que você vai ser exaltado, que você vai conseguir, que você vai chegar lá, né? Que ninguém vai te segurar, ninguém vai te derrubar, que você vai conseguir, né? A palavra de Deus, ela não se refere a bens materiais, não. Até mesmo porque a palavra de Deus diz que os ricos, provavelmente, não herdarão os reinos dos céus. Por quê? Porque a pessoa acaba colocando o seu coração no dinheiro. E quando você põe o seu coração no dinheiro, você esquece de Deus. Você acha, eu acredito que eu não preciso mais de Deus, que eu tenho dinheiro. Eu vou ter bons médicos, vou ser atendido em bons hospitais, né? Eu vou usar coisas maravilhosas, mas Deus a palavra não fala sobre isso. Ele diz que você vai morar na eternidade, num lugar onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter frustrações, né? Você vai estar sempre, Deus vai estar sempre ao seu lado, né? E você não vai sofrer mais nada, não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter nada de ruim, só coisas boas. E isso é o que Deus, né, nos promete na eternidade. E é algo que eu não consigo imaginar. É tão maravilhoso que meus olhos nunca contemplou, a minha mente não é capaz de conseguir imaginar essa eternidade, né? Não é um Camaro, não é uma Ferrari, não é uma mansão, não é uma casa na ilha deserta, não é um navio, não. É algo muito além disso, eu não consigo imaginar. É a vida eterna, né, que vem através de Cristo Jesus, ok?
Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!